Uma honra estar aqui no primeiro episódio do Future Proof Podcast, um experimento que eu estou fazendo ao lado do Edmar Ferreira, uma das referências. Estou felizão de estar aqui hoje, porque o intuito desse podcast, o intuito desse projeto é trazer visões e implicações sobre temas que estão transformando o mundo da tecnologia, o mundo das startups, o mundo dos investimentos. Então é trazer sempre uma implicação, sempre trazer uma visão nova, a partir de dados, a partir de referências, a partir de experiências. Então, Ed, tô animado com esse projeto, hein? Também vai ser bom bater um papo aqui, falar um pouquinho sobre as tendências, o que está acontecendo, e principalmente a ideia do como a gente se prepara para esse futuro. Eu acho que é uma questão que eu tenho me perguntado bastante, várias pessoas com quem eu converso, tanto no Vale quanto no Brasil, se perguntam isso. Com essas alterações de AI, com essas evoluções que a gente está vendo, e aí? Como que eu preparo a minha empresa, como que eu preparo a minha carreira, né, ou o futuro dos meus filhos, no caso também, para essa situação, né? Como que eu future proof tudo que eu estou fazendo? Acho que essa é a pergunta que a gente vai se fazer, que a gente se faz o tempo todo, né? Tanto eu quanto o Lucas, e acho que todo mundo deveria estar se fazendo essa pergunta, porque a gente vai passar por um período, talvez um dos períodos mais interessantes, não só da história da tecnologia, mas provavelmente da história da humanidade nos próximos 10 a 20 anos. Pois é, e a melhor coisa de trabalhar com tecnologia e startups é porque o pace de inovação é muito alto, então e sempre existe uma disrupção, sempre existe alguma nova tecnologia emergindo. E a principal dificuldade de trabalhar com tecnologia, com startups, é também porque o pace de inovação é muito rápido. O inovador é disruptado numa velocidade única, nunca antes vista, e é isso que a gente vê, né? E essa pergunta sobre, e aí, como eu me posiciono nesse novo mundo? Como eu posiciono a minha empresa se torna cada vez mais relevante, porque o pace de mudança que a gente está vendo nos últimos 3 anos, desde o surgimento lá do ChatGPT 3, cara, tem sido insano. Toda semana tem alguma novidade relevante a ser compartilhada e até por isso que a gente está criando esse canal. Acho que um tema bom da gente começar a discutir nosso bate-papo, eu acho que vibe coding é um dos temas mais legais aí recentes, que eu tenho estudado mais, que eu tenho interessado mais. A ideia toda do vibe coding foi o André Charpati concluir, né, cunhou o termo, vamos dizer, e acabou pegando fogo esse termo, recentemente, no último mês, de um mês pra cá, mais ou menos, talvez tenha sido o termo da moda no Vale, é o que todo mundo tem discutido. Uma coisa que eu acho legal sobre o termo é que, assim, muita gente está confundindo em usar o termo simplesmente para se referenciar a usar AI enquanto você programa. O que não é algo necessariamente novo, né? Porque a gente tem o GitHub Copilot já tem muito tempo, né? O GitHub Copilot foi o primeiro, inclusive, caso de sucesso, eu diria, em termos de receita de, de AI. Acho que no primeiro ano dele, ele levou quase $100 milhões para a Microsoft ali de receitas. Fez 12 a 18 meses, mais ou menos, se não me engano. Depois, isso não foi tão grande, mas por um período, eu acho que um grande exemplo e case era o GitHub Copilot. Depois, a gente teve as outras ferramentas, mas o que o André estava falando de vibe coding, o que a galera tem discutido, não é isso, exatamente. Não é exatamente a ideia de você ser um programador que você está sendo assistido por AI, autocompletando ou fazendo as coisas. É você que é um programador ou que não é um programador, que está simplesmente pedindo a AI para fazer tudo e aceitando tudo que a AI está fazendo. Não é a mesma coisa. Perceba que é um pouco diferente a ideia de que você vai deixar a AI solta e você só está conversando com ela sem escrever o código você mesmo, sem digitar o código. Não é a mesma coisa. O protagonista é AI, É não é o AI, de certo programador. modo. É, eu acho que diria que assim, você num papel muito mais de um gestor ou uma pessoa dando feedback para alguém que está produzindo e a AI como seu desenvolvedor, do que você estando trabalhando 100% junto nesse aspecto. O que a gente fazia muito antes? Assim? Você vai lá, você pede AI, você confirma, você edita o código, você testa o código, mas a ideia do vibe coding que pegou é essa ideia meio de que você vai aceitando que ela tá mandando e você vai testando, tá funcionando, não tá funcionando, copia os erros e passa. Um pouquinho diferente, que a ideia toda de você usar um editor como o VS Code, ele te manda o que ele fez, né, com a AI, aí você olha, revisa, vê o que tá funcionando, lê aquele código que ele gerou, e aí edita e vai fazendo isso. A ideia do vibe coding inicial, nesse tempo era tipo assim, nem mesmo olhar tanto pro código. É só deixar a AI e ver se está funcionando aquilo que ela mandou. Não se o código está bom ou não. Então, eu acho que é conceitualmente diferente, eu acho. E a Uhum. provocação que é interessante é essa provocação do produzir código sem ser programador, ou produzir código sem
sem ativamente escrever código, que é um pouco diferente do processo de você ser um desenvolvedor que está usando AI no seu processo como um todo, né. E aí, eh, você pode variar entre fazer esse vibe coding e programar de maneira tradicional ou não, mas o interessante, eu acho, é a provocação de que a gente poderia estar num tipping point em que não programadores passariam a produzir código nesse sentido, e aí explodiu como uma tendência, a gente tem vários exemplos que a gente pode falar, e virou um meme forte, eu diria, na comunidade tech. É, porque tem no momento que surgiu até o tweet do Andrew, o fundador da Replit, que é uma dessas plataformas que permite com que qualquer pessoa crie código, crie produtos de tecnologia a partir de linhas, a partir de conversa, né, a partir de um app conversacional, ele fala assim: "Olha, então 75% da minha base, que são 30 milhões, são vibe coders. São pessoas que programam sem nunca ter tocado uma linha de código". E é aí que isso começa, né, porque tem um movimento muito grande de empoderar talvez um não programador, ou o que o pessoal antigamente chamava de citizen developer, que é uma pessoa comum que não sabe programar e que você consegue programar só a partir de um chat conversacional. E isso é uma mudança de paradigma e a gente começou a ter muita gente falando sobre isso, o iCombinator, saiu pesquisas falando que boa parte dos é que aí o termo ficou muito amplo, o que é um vibe coding, né. Acho que tem esse ponto também. Eu acho que a galera agora tá usando meio como um catchphrase pra tudo, né, que é programar com AI, eu acho. A galera tá meio que usando um catchphrase, mas inicialmente a ideia era muito mais essa da AI fazer o código, ao invés da AI estar completando o o seu código em si. Isso bate um pouco, e por que agora isso está acontecendo? Eu acho que tem também uma questão da capacidade dos modelos também. Para os modelos estarem melhores agora, implica que eles conseguem ir um pouco mais longe, de uma maneira mais, com mais agência. O que isso significa? Se você tem uma coisa tipo um VS Code ou o próprio ChatGPT, e você está pedindo em pedaços de coisa e copiando e colando o código, é uma coisa. Se você tem um nível em que você tem sistemas de AI capazes de ir lá e escrever o código em si, editar o código em si, né, como um agente, aí você começa a ter essa possibilidade desse vibe coding. Que aí o usuário em si, ele não precisa ter necessariamente um entendimento muito grande da IDE, porque a AI está editando os códigos e está executando comandos, né. O executar comandos é a segunda coisa que eu acho extremamente importante no texto. O que que significa? Eu programo há muitos anos, acho que desde que eu tinha uns 12, 13. E nesse período eu já ensinei muita gente a programar e tal. Uma das maiores dificuldades da pessoa que não é programadora para poder começar um tutorial ou alguma coisa, muitas vezes não é o código, é o setup. Você pegar a sua máquina e deixar ela pronta para programar não é trivial para quem não é programador. E muitas vezes é mais difícil do que escrever o próprio código, entendeu? Porque tem um monte de coisa também pra fazer. Ah, tem que ter banco de dados, tem banco de dados, Pô, quais é são as muito bibliotecas. E aí muita gente desiste ou para nessa hora, porque não é só o código. Só que aí, o que que esses AIs com capacidades de chamar tools, né, os agentes, vamos dizer assim, fazem? Eles podem executar comandos na sua máquina. No momento que ela pode executar comando na sua máquina, ela pode fazer o setup para você, né? Que diminui a grande barreira, né, nesse aspecto. Eu acho que tem 2 coisas aí, eu acho que uma é essa capacidade dele, agente, de editar arquivos e chamar tools, então permite que ele faça mais coisas do que só gerar o código em si. Que são que não são problema para um desenvolvedor, mas poderiam ser problema para quem não é desenvolvedor. E o segundo, o surgimento de plataformas que fazem o hosting para você diretamente. Então você tem o Replit, que você falou, é um exemplo, o Bolt é o outro exemplo, o Lovable é outro exemplo. Nesses casos, você não está nem fazendo um setup na sua máquina. Tem um servidor conectado na web, naquele servidor, e o código está rodando lá. Então, como está rodando lá, você não precisa fazer essa parte de instalar coisa na sua máquina, de preparar ela. Já tem uma máquina pronta para você em algum lugar. Isso aí facilita muito também, né? Tanto é que eu acho que concomitantemente com o essa ideia do vibe coding, você pode ver o Bolt, por exemplo. Os caras foram de zero a mais de $5 milhões de ARR em um mês. Em 2 meses, eles bateram quase $20 milhões de ARR, né? batendo O 40 agora. Lovable da última vez Pois é, o Lovable da última vez que eu vi, eles estavam adicionando mais de $1 milhão de ARR por semana, né? Deixa eu informar assim que eu te dando. E o Lovable é um grande exemplo. O Lovable, quando ele saiu, por exemplo, ele não tinha nem editor de código.
Eles lançaram editor de código semana passada, se não me engano. Era só o chat com a AI e o servidor rodando aquele código que você está fazendo. Que é uma parte muito importante, né? Você tem que ver o código rodando, né? A aplicação que você está fazendo. Eu acho que o timing é legal também porque os modelos são melhores agora para fazer isso. Acho que a gente foi vendo a evolução aos poucos. Acho que o Claude, os artifacts do Claude foram um passo muito grande nessa direção, né? Que o Claude consegue fazer uma página simples ali, se você pedir ele um código, ele faz, ele te mostra ali pronto ali, né? Uma coisa front-end, etc. E de lá para cá a gente teve essa evolução. Então, com os modelos cada vez melhores e capazes de ativar ferramentas, a gente teve essa facilidade para um desenvolvedor. Acho que acho que outra coisa importante é que os modelos começaram a ficar melhor em código em si. Então você pega, por exemplo, benchmarks muito importantes que a gente tem, né? Um dos mais importantes é o FreeBench, que são issues do GitHub de alguns repositórios Python, você passa a AI para responder. Quando saiu lá o Devin, no começo do ano passado, nem começo, acho que tem um ano, né? Março, por aí, do ano passado, 18% de resolução, ou seja, 18% das tarefas de código resolvidas era estado da arte, um resultado sensacional, né? Teria um ano. O Sonnet 3.7, que é o estado da arte nesse benchmark hoje, resolve 70% um ano depois. Ou seja, houve um avanço considerável na capacidade das AIs de fazer código. E até uma coisa que eu queria perguntar para você, que não está envolvido tão diretamente no código, para ver o que você acha. Acho que a galera que está muito envolvida com código, muito envolvida em usar código de AI, está criando uma percepção, eu diria, a percepção de AI está começando a causar um branch entre a comunidade de galera que desenvolve código e o pessoal que não trabalha diretamente com código. Em que sentido? Minha impressão é que nesse último ano as AIs evoluíram muito mais em ser melhores em fazer código do que em outras atividades. A impressão que eu tenho é que nesse um ano, o salto que a gente teve da capacidade das AIs de escrever código foi maior do que o salto para outras tarefas e outras coisas. Pelo menos é a impressão que eu tenho, considerando o quanto que elas eram capazes de fazer ano passado e quanto que elas são capazes hoje, eu não sei se essa explosão de percepção em outras áreas existe. Para mim é muito claro quanto que a AI é melhor hoje. Para você, é claro, você vê isso no seu dia a dia usando nas atividades que você faz? Eu acho que até, Ed, isso daí é um reflexo direto até do que a gente estava falando das empresas, das startups crescendo e das receitas, né? Boa parte delas são empresas de DevTools. Então, Lovable, Bolt, Cursor, Replit, quase todas essas empresas que estão nesse crescimento gigantesco são empresas focadas em usar AI para facilitar algum processo de programação, de criar código. E isso daí é deriva da demanda, porque o produto está melhor e a gente não vê isso acontecendo em outras áreas. Então a gente não vê, sei lá, talvez Writing AI Model Specific crescendo na mesma velocidade, ou sei lá, uma ferramenta de AI para um analista financeiro crescendo na velocidade. E não é só porque esse mercado possivelmente é maior, mas porque de fato o desenvolvimento aconteceu muito maior nessa área em específico do que nas outras. Então, ainda eu sinto que a comunidade que não é tech savvy, ela não consegue ver esse nível de avanço. Por exemplo, esses dias eu usei Bolt, eu queria criar uma landing page, e eu não sou programador. E eu fiquei completamente. E é impressionante a velocidade que você consegue fazer o teste, você ter uma landing page funcional, sem todo aquele processo chato de estar rosteando, de estar vinculando banco de dados e tudo mais. Eu acho que esse nível de impacto que você acaba vendo. Acho que se você olhar os avanços do modelo, o GPT-4.5, o Sonnet agora, não teve um avanço para uma pessoa que não é técnica exponencial. Foi um avanço incremental. Exato. É bom, melhorou, não melhorou. Difícil de você ter essa memória, vamos dizer assim, essa memória da qualidade, sabe? Do que eles estão fazendo. É difícil de se avaliar, né, com mais efetividade. Sem dúvida. Para mim, você está vendo minha tela? Tô vendo. Para mim, esse gráfico aqui ele mostra muito isso, né? Que ele mostra sobre o uso de AI por tipo de trabalho e depois ele mostra a proporção das conversas da Claude.
E quando a gente vê, por exemplo, computação e matemática, a gente vê que ela tem uma representatividade gigante do market share. Eu acho que eu colocaria nesse gráfico aí, que é o seguinte. Esse gráfico tem um problema muito grande. Eu tô lembrando desse gráfico, eu vi esse gráfico. Esse gráfico tem um problema muito grande, que é o seguinte. Tem um erro estatístico nesse gráfico aí, eu chutaria, né? Chute, é um chute. Que é o seguinte. Tem o Claude, desde o 3.5, o Claude é o melhor modelo, tá? Uhum. E o fato do modelo dele ser o melhor modelo para código fez com que muita gente migrasse do ChatGPT do GPT pro Claude, em termos de código. E usar o Claude no Zoho, em vários outros lugares. Ou seja, o dataset da Anthropic é skilled porque o modelo deles é melhor em código. Então, eu imagino que se a gente pegasse esses mesmos dados da OpenAI, eu chuto que o resultado seria diferente. Até pelo Entendeu? número de usuários, né? Tipo, a representatividade de programadores no da Cloud deve ser muito maior, até porque tem um número muito menos de usuários. E por que o Claude 3.5 foi o primeiro modelo a ser melhor que alguma coisa do que o GPT? Isso não é pouco. Primeira vez que a gente teve um modelo para uma tarefa, você podia afirmar claramente, cara, é melhor. E todo mundo começou a concordar que era melhor, né? O que aconteceu ano passado foi o Claude 3.5. A primeira vez que a galera migrou do GPT-4 em código para outra coisa foi o Claude. Inclusive, a gente estava falando mais cedo do Copilot. Esse foi o motivo, na minha opinião, do Copilot ter se lascado. Porque até então, você estava com o VS Code e não estava usando o Copilot. Para autocomplete e conversando com o GPT-4. Só que surgiu o Claude 3.5. A galera começou a usar, a galera começou a ver que ela era melhor. Só que o VS Code, com o Copilot só tinha o GPT. Ele não tinha o Claude, por causa da parceria da Microsoft com a OpenAI. E aí, houve uma migração muito grande de gente parando de usar o VS Code e usando o cursor. Antes do título qual o cursor ter crescido tanto, foi nas costas da Anthropic, na verdade. Porque se você quisesse usar você não podia usar como é que fala? Você não podia usar o Claude, né? E aí surgiu vários outros caras, vários plugins na época, né? E aí eles tiveram a sacada de fazer um editor próprio, né? Fork. Mas eu acho que esse gráfico tem esse problema. Acho que a Anthropic tem uma posição muito engraçada no mercado, que eles se tornaram, de fato, o líder em code generation. Hoje a OpenAI não é mais a melhor. Porque o 3.5 foi o melhor e o Claude 3.7 que eles lançaram agora continua sendo melhor. Então já tem 2 modelos seguintes que eles conseguiram bater o OpenAI em termos de código, né? Isso tornou notório, né? Eles conseguiram esse branding porque de fato o modelo é melhor para isso. Mas eu acho que até indo no parte dos modelos, esses últimos lançamentos não era óbvio que esses modelos eram muito melhores. Para uma pessoa leiga, por assim dizer, não é óbvio que esses modelos são muito melhores. À medida que você vai passando mais tempo com eles, conversando, você entende que ele tem uma linha conversacional mais humana, ele entende melhor o contexto. Mas isso eu acho que é uma mudança grande para a massa, assim, de que fala assim, eita, será que tá chegando em algum tipo de platô? E eu acho que o mundo do código vê isso muito mais claramente. Por exemplo, uma das coisas que eu percebo é em escrita, porque eu escrevo. E eu tô sempre comparando e eu consigo ver a evolução dos modelos em relação a isso. E a gente tá chegando num nível de evolução legal, e sem dúvida tem uma linha de evolução, mas tem um tempo já que não tem uma evolução gritante, né? E talvez essa seja a nova regra. Vai sempre evoluindo quando você adiciona contexto, vai sempre melhorando um pouco, mas essa exponencialidade, não sei se a gente tá prestes a chegar de novo em outros lugares. Eu acho que tem. Eu também escrevo, então eu gosto de ver. Tenho trabalhado bastante com o GPT 4.5 para ver em termos de qualidade de escrita e algumas coisas. Eu percebo subjetivamente uma melhora, mas ainda é difícil para mim perceber com a clareza que eu percebo no código a melhora. Porque no código é muito mais. Assim, você consegue saber se ele acertou ou errou, né? Se ele fez certo. Escrever é muito subjetivo, né? Isso é um espectro muito grande. Isso aqui tá certo, tá errado. Não sei, esse aqui é melhor ou pior, depende. Eu acho que talvez um insight que a galera não coder começou a ter parecido é o Deep Research. Mas o Deep Research ali, se você perceber, também é uma inovação que tem muito a ver com o fato de usar ferramentas e planejar mais do que a inteligência do modelo em si. Não é que o modelo ele é mais inteligente em si, digamos assim, é que o modelo ele é capaz de executar mais tarefas e chamar mais ferramentas. Então, chega um limite também, eu acho, e para as coisas que a gente quer que os modelos façam, a gente quer capacidades de agentes, né? A gente quer que ele seja capaz de executar
múltiplas tarefas, com múltiplas ferramentas, porque muitas das atividades mais valiosas para a gente demandam esse workflow. É difícil. Você zero shot, tem uma tarefa, e você vai lá e faz a tarefa de uma vez. Se a tarefa é complexa. Você precisa de iterar e pesquisar. Por exemplo, escrever um texto, se você for analisar do ponto de vista de escrever um texto, é um pouco, como que eu falo? Naível, que em português é tipo... Ingênuo. É ingênuo da nossa parte imaginar que a gente teria um modelo que você pede ele e ele, uau, faz o texto de uma vez. Bom, porque nem o humano consegue, entendeu? Nem os melhores humanos conseguem fazer isso. Se você pegou os melhores humanos e você pega o que é um texto, você viu o final do texto. Não chegou uma coisa, o cara sentou lá na máquina de escrever aquele texto. Ele pesquisou, ele olhou, ele editou, ele voltou, ele deu de novo, ele refez, ele cortou parte, ele fez, refez. Então, eu acho que isso é o que estava faltando para os modelos, e acho que agora a galera do Deep Research começou a entender que, assim, muito do trabalho intelectual ele é um trabalho em etapas com multitarefas subdivididas ali para chegar no final. Então você pega, por exemplo, você vê isso claramente usando em código, por exemplo, você vê isso claramente quando você usa um cursor da vida, agora com o negócio agente, o Windsurf, você pega uma coisa para você ver. Primeiro ele vai procurar os arquivos, aí ele vai ler os arquivos, ele vai achar o arquivo que ele tem que mudar. Qual arquivo eu tenho que mudar? Esse é relevante? É relevante? Tá, achei os arquivos. O que eu vou mudar nesses arquivos? Eu tenho que mudar esse. Percebe que uma única tarefa, na verdade, ela é composta de uma série grande de pequenas tarefas que na nossa cabeça, muitas vezes, a gente não separa com tanta clareza, mas que é composto de muitas coisas. Uma pesquisa é a mesma coisa. Para escrever um texto, vai olhar várias referências, vai somar dessas referências, vai ir atrás. Então, acho que o core de tudo, que os modelos têm ficado melhores em usar ferramentas e planejar esse processo, tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Por isso que a galera tem falado tanto de agentes, assim. Acho que isso impacta dentro de todas as atividades. Essa capacidade de planning, de usar múltiplas ferramentas e de executar muitas atividades, te dá a capacidade de fazer muitas tarefas. E eu acho que uma segunda coisa que tem importante também de pensar é que tudo que a gente viveu ali com DeepSeek e antes com O1 e com os modelos de reasoning implicam que esses modelos conseguem melhorar em tarefas que são facilmente verificáveis, né? E aí a gente percebe claramente o que a gente estava falando antes. Perceba que em tarefas que são claramente verificáveis, a gente está vendo a evolução. Código não é exemplo de uma tarefa verificável. Escrever um texto já não é tão simples assim, né? Facilmente verificáveis de maneira automática, eu diria, né? Sem verificação automática, talvez seja onde a gente está chegando na platô. Sim. E pensando alto aqui, acho que o vibe coding e toda essa repercussão no fim do dia, ele teve toda essa repercussão também porque ele mostra claramente uma evolução de uma nova fase da inteligência artificial, que a AI sempre foi muito boa em realizar tarefas, né? Você dá uma tarefa para ela, ela executa essa tarefa, ela te entrega algo que provavelmente vai ter inputs para você melhorar o resultado final. E o vibe coding, a gente está falando de algo que é mais do que realizar uma tarefa, mas fazer algo de uma maneira um pouco mais complexa que une tudo isso a agentes. E é esse momento que acho que essa é a grande razão da repercussão, que seria essa nova fase. Integrar a AI em todas as tarefas, obviamente, ela ajuda e ela melhora e ela torna mais rápido, mas ela não transforma o trabalho. Aqui é algo que realmente transforma o trabalho por completo. Eu acho que tem uma diferença interessante de você dar uma capacidade para quem não tinha essa capacidade antes. Acho que toda vez que você dá capacidade para alguém que não tinha essa capacidade antes, você começa a entrar num terreno novo, né? No estilo, eu diria. Eu diria que é novo nesse processo da capacidade. Historicamente, na computação, isso sempre foi um objetivo. Que é um sonho antigo da computação como área isso acontecer, né? A ideia do que a gente chama de end-user programming, que é a ideia que o usuário final criaria seus programas, não é nova de modo algum. E desde os anos 70 para muitos teóricos da computação, muita gente trabalhou nesse programa e não conseguiu fazer. Mas sempre teve essa ideia de que, e para muitos pensadores da área da computação, esse era o estado ideal que deveria ter. Muita gente pensou que o futuro seria o computador e as pessoas criariam seus próprios programas. Todo mundo criaria seus próprios programas. Né? Não foi o que aconteceu na realidade, mas a ideia, né, muita gente pensou que seria assim, né? E muita gente trabalhou para tentar fazer com que fosse assim, sem sucesso, né?
a gente acabou desenvolvendo uma indústria gigante de software e tudo mais, mas originalmente se pensava muito nisso, em que você teria um ambiente em que as pessoas criariam suas ferramentas e criariam o que fosse necessário para elas dentro do computador. Isso mostrou muito mais difícil do que a gente estava pensando, mas se separar, ainda tem algumas pontinhas de coisas assim. Você pensa uma coisa como Excel, por exemplo. O Excel, em grande aspecto, é um exemplo de end-user program. Você faz muita coisa no Excel sem você ser um programador, né? Tem muita empresa que pera no Excel, no Google Sheets, por anos a fio. Então, esse sempre foi um sonho da programação, de certo modo, da computação, não diria nem da programação, que é essa ideia de que o usuário final com o programador, né? Com softwares capazes de serem mudados pelos próprios usuários, adaptados pelos próprios usuários. Então, acho que esse caminho, se você busca na história da computação, você vai ver que não é algo novo. E isso é muito comum na história da computação. É uma coisa que eu acho que a gente vai ver nos próximos anos, que é o seguinte: a história da computação ela é muito, muito inusitada no sentido seguinte: você, tudo que dá certo na história da computação já foi pensado antes, e já foi tentado antes, e não deu certo. Porque naquele momento em que aquilo foi pensado, a gente ainda não tinha capacidade computacional e tecnologia o suficiente para isso. Então, a capacidade imaginativa das pessoas da computação sempre está à frente da capacidade das máquinas atuais. Então, você imagina que nos anos 50 teve a primeira congresso, vamos dizer assim, que surgiu o nome inteligência artificial, por exemplo, a gente estava nos anos 50. Muito das coisas que eles previram e que eles tentaram ali só está começando a ser executado de fato agora. Você pega as primeiras redes neurais, por exemplo. Aí são muito antigas, mas a gente não tinha capacidade computacional de fazer quantidade gigante de redes neurais, que era o que era necessário para fazer elas serem tão boas. Então, acho que muitas ideias da computação, elas passam-se um tempo e chega a hora. Isso vale tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista de negócios também. Você volta atrás e você vê business e apps de coisas que foram tentadas no passado e que não deram certo, e em algum momento no futuro alguém tenta de novo e dá certo. Porque o momento era o momento de fazer aquilo dar certo. A base necessária estava ali para fazer aquilo funcionar. Então, eu acho que essa parte do end-user programming, ele tem acho que o momento está chegando que as LLMs vão ajudar bastante as pessoas a fazerem essas ferramentas, tanto do ponto de vista de você criar, de fato, o seu software, quanto talvez aí uma oportunidade, uma mudança no mercado para que os softwares em si sejam mais fáceis de customizar e identificar. Sim. Ed, e aí nesse ponto, eu acho que tem várias coisas que dá pra falar, uma delas até o selfish software, que é um conceito que você trouxe, mas eu tenho um primo que ele acabou de entrar na faculdade de ciência da computação. Eu passei um tempo para escrever uma carta para ele, conversei com algumas pessoas para entender, pô, o que esse cara tem que aprender ao longo do período. E eu acho que aqui tem um exercício bom. Diante do vibe coding, diante de tudo isso, o que uma pessoa interessada em programação, tipo, como profissão, É difícil, cara, difícil. Eu tenho minhas próprias hipóteses sobre isso. Acho que tem uma primeira hipótese que eu tenho é curto prazo. Então vamos falar no curto prazo. No curto prazo, tem a questão que é o seguinte: há um limite no que você consegue fazer fazendo vibe coding. E é muito claro, assim. Chega uma hora que é um problema que todo programador passou e todo mundo passa. O maior problema da computação, do ponto de vista de programação, não é programar, não é escrever o código. Aí, do mal na programação é a complexidade. O que isso significa? Quanto mais complexo um sistema, mais difícil da manutenção e mais difícil de adicionar uma coisa nova. E isso, para quem não é programador, é difícil de entender. Muitas vezes, quando você vai falar assim, você fala com um programador assim, você fala na empresa, você fala assim, poxa, essa empresa foi começada por 3 fundadores, 2 caras codavam e um cara de negócios. Em 3 meses, eles fizeram o primeiro protótipo deles. Em 6 meses, eles fizeram o produto deles. E eram 3, 4 caras. Hoje, essa startup tem 200 programadores. E eles demoram 3 meses para poder mudar não sei o que do produto. Se esse negócio foi feito por 3 caras, e agora a gente tem 200, eu não estou pedindo 1 cara, 2 caras para refazer o produto inteiro, não. Eu estou pedindo 2, 3 caras para adicionar uma coisa nesse produto. Isso me quebra a intuição da galera, quando você para pensar, né? Pensa que você tem uma startup e investe, ela vai maturando essa quantidade de gente. E aí, qual que é o mistério aí? A computação ela é mais complicada
e a programação é mais complicada, na complexidade do que parece, é o seguinte. Imagina o seguinte, você está começando um código do zero, que é o que você fez com Bolt. Começar um código do zero é sempre mais fácil do que adicionar uma coisa em um código existente. Eu diria que é exponencialmente mais fácil. Porque você não tem nenhuma dependência de nada. Você fez uma página, ela é uma página. Você fez zero, fez. Você adiciona uma segunda funcionalidade, que é outra página. Aí agora você tem, por exemplo, uma página que lista e uma página que adiciona um determinado item e um login de usuário. E aí esse item é mostrado no dashboard. E aí você tem esse mesmo item que é mostrado numa agregação de estatística em algum lugar de vendas. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Só que agora, toda vez que você vai adicionar uma coisa, você tem que pensar em como que essa coisa que você está adicionando interage com todas as outras coisas que já existem. E aí, se você não... Aí que entra a arquitetura de software, aí que entra o design, aí que entra toda a discussão do sênior e do júnior. Imagina que você está fazendo uma casa pequena, e aí e aí você está planejando a água dessa casa. E aí você passa um cano, que vai de um lugar para o banheiro, a casa só tem um banheiro, e só tem uma pia. Aí imagina agora que você está fazendo uma casa que tem 5 quartos, cada um com seu banheiro, mais a pia de não sei na onde. Aí agora você começa a pensar, adicionar mais uma pia já não é mais trivial. Dependendo de como a casa foi construída, vai ser um puta problema adicionar uma pia extra agora, considerando todo o resto do que você já tem. Então, esse é o problema do código. Esse é o problema da programação. É um problema de complexidade, de uma explosão de complexidade. Então, quando o cara do empresa já existente vai adicionar alguma coisa, a dificuldade de adicionar aquele código já existente depende da arquitetura que foi feita antes. E aí, é daí que vem, inclusive, uma coisa que você vai ver. Você deve ter visto isso com uma empresa do seu portfólio muitas vezes. Sempre, em algum momento da história de uma empresa de tecnologia, tem a hora que um caboclo levanta a mão e fala assim: tem que escrever tudo do zero. Tem ou não tem? Sim, Sempre sem o cara dúvida. tem o famoso, vamos fazer tudo do Vamos zero, refaturar o software, tal, faturar tá tudo, gigante. eu cheguei a faturar tudo, tem que escrever. Sempre tem esse momento. Mas por que isso acontece? A complexidade ela vai crescendo até um ponto, e dependendo da situação, se você não tem gente que participou desse processo inteiro, tem essa tendência. E refatorar do zero normalmente não dá certo. Tem esse problema aí. Por que não dá certo? Porque essa evolução desse design ela foi orgânica e tem um monte de conhecimento de necessidades que só foram descobertas à medida que você foi fazendo. Então, você começar 100% do zero também não é, muitas vezes, o correto. Você vai começar na sua cabeça nessa implementação do zero e ela vai chegar nos mesmos problemas que esse cara aqui já tinha descoberto muitas vezes. Então, nesse caso, eu diria que para a indústria do software e para o seu primo, você tem esse 0 por 1. Vai ser cada vez mais fácil, e cada vez mais fácil de eliminar. Agora, esse conceito arquitetural ainda vai durar um pouco mais de tempo, eu diria. É aí que vai ser difícil para o vibe coder fazer um negócio um pouco mais complexo. Vai chegar uma hora que aquele código vai, vamos dizer assim, desgringolar à medida que a AI está fazendo. Que ela tá fazendo. Que tem uma coisa, ela adiciona coisas que não precisa no código às vezes. Ela põe outras coisas. Então, aquele negócio vai crescer, vai chegar uma hora que aquilo ali vai virar uma massa difícil de dar manutenção, é difícil de fazer. Esse é um ponto que eu acho que vai acontecer nos próximos anos. Qual que é o hedge dessa aposta? Então, quão mais espertas as reais vão ficar nos próximos anos? E percebe que se elas ficarem cada vez mais espertas, o custo de reescrever tudo do zero tende a reduzir. Exato. E aí, você pode pegar essa complexidade e usar essa complexidade para informar uma arquitetura e fazer tudo do zero de novo com um custo muito mais barato. Ou seja, se o custo de quebrar tudo e fazer do zero tende a zero, isso aqui não é um problema mais. Porque, em teoria, você poderia mandar só do jeito que dá. E vai... E no fim do dia, a implicação de parte vai ser justamente um mercado mais inundado de soluções, mais abundante. Eu acho que a gente vê um pouco na indústria de SaaS no momento, né? A gente vê inúmeras concorrências de micro SaaS que estão fazendo pequenas coisas que foram desenvolvidas nos últimos 3, 6 meses, porque você fala, né? O monte de software muitas vezes é porque software é difícil de fazer. Tipo, é simples assim, é difícil de fazer. E se software de fato ficar menos difícil de fazer, como tá ficando, o Mote vai ter que ir para outros lugares e vai ter mais competição. Isso daí ou vai aumentar a adoção em lugares diferentes, que eu acho que é uma das teses, a gente vai ter mais gente consumindo software. Eu espero que isso aconteça, porque de fato o software melhora a vida de muita gente. Do outro lado, é mais competição que vai drivar um pouco para baixo o pricing power das soluções, né? Então vai ter mais competição de fato.
Eu acho que tem uma dificuldade aí dessa questão da complexidade. Quanto mais complexo é o seu software, mais protegido ele vai estar nos próximos anos. Acho que Sem dúvida. tem esse problema de complexidade. Mas eu acho que tem uma discussão interessante que é, eu acho que isso vai acabar abrindo espaço para muita demanda de software no curto prazo. Porque a quantidade de gente que vai fazer bobagem, que vai precisar de alguém para ele consertar depois, vai ter uma demanda reprimida que vai acontecer nos próximos tempos. Tanto de bugs e coisas do tipo, quanto eu acho de uma segunda coisa que é o seguinte. O cara, ele, por exemplo, ele queria fazer um código, ele queria fazer um programa qualquer. Ele começa fazendo esse vibe code e ele percebe que não dá, mas ele já começou a fazer, ele já viu alguma coisa. E aí ele vai procurar alguém, contratar alguém para continuar, para fazer aquilo, entendeu? Acho que tem um caminho para cá. E tem um segundo caminho que aí é uma coisa mais pessoal, eu diria. São softwares que você nunca pagaria um programador para fazer. Aí é um negócio meio prosumer, assim, é um negócio meio tipo um Canva da vida. É o convite do mêsversário do bebê, que você não ia contratar um designer profissional para fazer, mas que agora você faz, que agora você faz no Canva, por exemplo. E o convite foi mais bonito, mas você nem o design perdeu o emprego por causa disso, né? Acho que entra um pouco no. É a landing page que eu iria contratar alguém que eu não contrato. E de certa forma, tipo, esse dev talvez vai se mover para tarefas mais complexas do que vender landing page. O mercado deve se ajustar nesse caso. Aí a questão toda, uma pergunta que fica para todo mundo é qual elástico é, sei lá, sempre que a gente está falando é qual elástico é a demanda por software. Não sei, ninguém sabe. Se essa demanda ela é bastante elástica, ter espaço para muita gente programando ainda, porque na verdade a demanda por software está reprimida, está constante no mundo. Pode ser que não. Pode ser que não. Pode ser que essa demanda não seja assim, né? Mas a gente não sabe. Nesse ponto ainda, como que tá. Então, acho que tem essa questão pessoal, né? De um pessoal, pessoas fazendo suas próprias pequenas ferramentas. Eu acho que no B2B, eu acho que vai numa competição forte por preço e por gente tentando outcompete por preço. E mais do que preço. Acho que tem a galera que vai chegar pelo preço, mas eu acho que a pressão da competição de preço muitas vezes não vai ser de seus competidores, vai ser das próprias empresas não querendo pagar tão caro. Então, por exemplo, o cara vai tentar renovar o CRM, o cara, US$ 5 milhões. Vai chegar lá, vai bater no CFO, se o CFO for bom, ele vai falar com o cara do procurement lá e vai falar assim, cara, a gente vai economizar. Será que a gente não faz esse trem aqui dentro, não? A gente não tem esse programador aí, a gente não tem essa AI aí, e quanto ficaria para fazer? E customizado só nós, para nossa necessidade. Escutando. Esse cara vai voltar lá no vendedor do SaaS e vai falar assim, putz, cara, meu CFO tá enchendo meu saco aqui, ele falou que ele quer fazer isso aí aqui dentro aqui, ele não entende o tanto que é difícil, mas ele tá falando, tem os negócios de AI, e ele só paga 3. Aí vai ter que baixar o preço. Vai ser uma pressão de redução do... Quando a gente pensa de first principles, você pensa em negociação, acho que um dos frameworks mais legais de negociação é o Batman, né? É a melhor alternativa, a alternativa que você tem. O teto de qualquer negociação é a melhor alternativa sempre. Se você for pensar no espaço, em todos os outcomes possíveis de uma negociação, esse espaço, a fronteira dele é a fronteira definida pelas melhores alternativas em todos os aspectos. Ou seja, se você está pensando em uma dimensão só, vamos dizer assim, preço, para facilitar, você tem um teto aqui, esse teto aqui, ele é a sua melhor alternativa. Então, eu estou te vendendo um negócio, vou te vender um carro. Eu tenho uma oferta para comprar meu carro por R$ 200 mil. E eu estou negociando com você. Eu tenho essa alternativa. Eu posso vender ele por 200 mil, sei lá, a concessionária, não sei o quê. E aí eu estou negociando com você. Eu falei, cara, eu vendo você por 250 ou 270. E no momento em que você baixar de 200, a minha melhor alternativa aqui vai servir como piso, no nosso caso dessa negociação. Não tem como você baixar. Entre comprar o software de alguém e fazer, não é uma alternativa viável fazer, né? Ela tem que ser viável. É tipo aquela coisa, tipo, uma ameaça ela tem que ser credible. Senão, ela não é uma ameaça.
Então, tipo assim, vou fazer aqui em casa. Cara, você não vai fazer isso aí em casa, você não vai conseguir contratar o programador, você não vai conseguir fazer. Agora muda um pouco. Então, eu acho que vai ter uma pressão pela diminuição do preço do software, muito mais por uma pressão de negociação no mercado do que, de fato, as enterprises se movendo para fazer o software interno. Vai ser uns 10% das enterprises mais espertas, ágeis e poderosas que vão se mover para fazer software customizado para elas mesmas, para ganhar eficiência, para reduzir custo e para entender o customizado. Isso vai acontecer, mas eu acho que vai ser a exceção, não a regra. A regra, e o que vai causar um impacto, eu acho, vai ser muito mais essa alternativa existindo e com uma pressão de pricing no mercado como um todo. Eu concordo 100%, porque a gente está falando de algo que é basicamente você abrir a oferta, você vai ter mais empresas, gente capaz de fazer oferta, e essa oferta não é só de empresas, mas até dentro de casa, né? Isso daí é um precedente de um item que deixa de ser um item escasso e que ele vai no caminho de ser. Talvez você tá sem Foi, som. eu bati no chão aqui. Mas basicamente é um item que deixa de ser escasso e vai para um caminho maior de abundância. E teoricamente ele vai se comoditizando mais, né? Não é que software vai ser abundante, todo mundo vai fazer um CRM complexo, nada disso. Mas nesse momento é o first principle mais básico da história, que é a lei da oferta e da demanda. Se você tem mais gente ofertando, mesmo que parte dessa oferta não seja tão capaz de suprir, mas você vai ter seu preço vai abaixar, o ponto de equilíbrio fica abaixo do que era antes. Então, eu não tenho dúvida, e isso eu acho que explica também um pouco do marasmo do mercado público com empresas de SaaS e de software. Se você pegar o Cloud Index da Bessemer, deixa eu abrir ele aqui, que eu acho que explica. Eu acho que a gente, agora nessa questão do mercado público, acho que já que se encaixa perfeito com o que a gente está falando, mas deixa eu dar um share na minha tela. Ó, se você pega um pouco do mercado, aqui tem a Bessemer, ela tem um índice que ela basicamente ela faz um index das principais empresas de cloud, que são as empresas de software. E esse índice acontece desde 2014, ali no meados de 2013. E a gente consegue ver o quanto esse agrupamento de empresas de tecnologia cresceu ao longo do tempo, né? Mas se a gente for ver, desde o pico que foi lá em 2022, que era aquele momento que os índices, os múltiplos estavam muito altos, a gente tem uma queda relevante das empresas de software, né? Que são empresas de SaaS, as empresas de IaaS, as empresas de PaaS. E isso nunca foi recuperado, que é um comportamento diferente do que a gente vê, por exemplo, na Mag 7. E até diferente do que a gente vê na Nasdaq, né? Esse aqui verde é Nasdaq. E esse marasmo, eu acho que isso daí tá relacionado a tudo que a gente estava falando, Ed. Justamente dessa maior competição e da menor tendência dessas empresas terem um price power desse novo mundo com AI. Porque se aumenta a oferta. Essas empresas estão 40% abaixo do pico, mesmo no momento que foi recente, que a Nasdaq estava no melhor momento da história. Então, eu acho que isso conversa um pouco com o que a gente estava falando. Não sei qual a sua impressão. Acho que o pessoal tá antecipando esse fenômeno, Uhum. que ele ainda não começou a acontecer ainda, na verdade, né? Eu acho que esse fenômeno vai começar a acontecer com maior frequência a partir de agora, mas a galera já está antecipando essa deflação no preço do software de alguma maneira. E eu acho que para além dessa questão da alternativa interna, tem dois pontos que eu acho legal da gente discutir que eu não vi ainda ninguém discutindo. Assim, eu vi gente discutindo do ponto de vista técnico, mas não discutindo do ponto de vista de mercado simultaneamente. Foi o seguinte: o que eu estava falando agora, mais cedo, que a gente estava discutindo sobre o problema do software ser a complexidade, que a complexidade é uma explosão. Portanto, quanto mais complexo o software, quanto mais funcionalidades, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de mexer nele, portanto, mais caro ele fica. Pense numa consequência disso, que é o seguinte: se eu estou fazendo um software que ele precisa funcionar para qualquer tipo de empresa, ele vai ser mais complexo ou menos complexo que um software que precisa funcionar para uma empresa só. Ele é mais complexo. Portanto, por definição, o custo do software para uma empresa que terceiriza software para um setor inteiro é maior do que o custo daquele software se ele fosse produzido para uma empresa só. É claro que aqui você amortiza esse custo, e como esse custo é amortizado, no final das contas, você tem a complexidade acumulada nesse software aqui para atender vários casos de uso. É um imposto que você tem que cobrar aqui. A menos que o caso de uso seja igual para todo mundo, o que é difícil no Enterprise,
Então, no Enterprise, software Enterprise é caro, normalmente. Software Enterprise, cada Enterprise, muitas vezes, tem suas próprias particularidades. Os motivos pelo qual é tão caro é as particularidades de empresas diferentes, de coisas diferentes. O cara quer ter uma customização do workflow dele, né? Isso, como que é mais difícil? Pense se você tivesse que fazer um CRM, e que esse CRM seguisse só um workflow. Qual mais fácil é fazer CRM do que fazer uma CRM que tem que atender qualquer tipo de workflow, de qualquer tipo de empresa, de qualquer tipo de procurement? Percebe a explosão da complexidade? Uhum. Então, ainda tem essa taxa da complexidade que implica o quê? Fazer o software, no seu caso de uso específico, levando em conta apenas as suas dores, é mais fácil, porque ele é menos complexo, muitas vezes, do que fazer um software que atende todo mundo. Você tem esse efeito no ar que as pessoas ainda não estão avaliando. Não é só que fazer para você te permite que ele seja customizado para suas necessidades e, portanto, melhor para suas necessidades. É mais barato fazer customizado para você, muitas vezes, do que fazer ele geral para todo mundo. E aí a gente está falando para a par, né? Obviamente que esse outro cara aqui, ele tem a vantagem de ele estar, o cara que faz para todo mundo, de amortizar para todo mundo. Mas se chegou no limite em que o preço do software com AI vai caindo tanto, essa amortização ela já vai lucrativa. Acho que esse é o ponto. Então, acho que todo esse momento de mundo, ele prioriza e ele ainda melhor para aplicar. Eu acho que aí tem uma segunda contra-tendência, eu diria, que é o seguinte. Por isso que esse momento é tão interessante. Olha só, se isso é verdade, simultaneamente tem outra coisa acontecendo que é o seguinte. Aí, do ponto de vista de investimento e pensando em como que funciona o mercado de software, por exemplo. Pensa o seguinte, você vai investir numa empresa nova, pequena. E aí, no B2B, no SaaS, você tem, vamos dizer assim, com o tempo, você foi desenvolvendo categorias, que são table stakes. Então, você vai ter um CRM, você vai ter um RP, você vai ter, por exemplo, um ATM, que é o Applicant Traction Management para o seu RH. A gente tem várias categorias de software que são table stakes. Concorda comigo? No mercado? E você tem pessoas que estão ganhando e disputando nessas respectivas categorias. Vantagem de incumbentes em algumas categorias, e no tempo, se aquele software que você faz ele é relativamente complexo, pra alguém vir competir com você, não é tão simples assim. Pense o seguinte, eu tenho uma ideia inovadora de um novo tipo de CRM. Eu tenho algumas features e algumas coisas que eu acho que, na minha experiência, eu criar um CRM melhor. Eu não posso apenas criar um CRM com essas features. Eu tenho que ter as outras features do CRM também. Porque senão eu não consigo vender. Porque o cara não vai conseguir trocar pelo meu. Então, se você pensa assim, cara, eu pensei em um editor de texto novo, com uma nova funcionalidade para o editor de texto. O seu editor de texto novo, ele tem que funcionar como editor de texto. Senão, ele não entrega o valor dele. Então, as features adicionais não tem valor sem as features table stakes. Isso torna o jogo um pouco mais difícil para startup, porque muitas vezes você não vai conseguir paridade de feature com o incumbente. Então, a menos que você ache uma feature que seja uma série de features, uma série de posicionamento daquele produto que seja muito bom para um grupo específico de gente que vão ignorar o fato de seu produto não ser tão completo, mas que tem coisas novas e diferentes do que o resto, para valer a pena, você não vai conseguir ganhar nesse mercado. Vai ser muito difícil de você ganhar. Você não vai conseguir head-on competir com um incumbente, porque você não tem todas as features dele. Você pode criar algumas features novas e ter um pedaço das features principais dele, e aí achar gente que acha essas coisas que você faz, que o incumbente não faz, é tão valioso que vale a pena escolher você no incumbente. Só que perceba agora, com tudo isso que a gente está discutindo, se o preço do software cai, fazer esse tipo de paridade com o incumbente se torna uma barata. Então agora, se você tem uma boa ideia de um CRM novo, porque você tem uma série de outras coisas que você queria ter no seu CRM, além de ter table stakes, fica mais fácil você fazer o table stakes e construir o resto em cima. E aí competir com o incumbente. Então, nesse cenário, talvez a gente também vai abrir portas para mais inovações acontecerem. Porque nesse cenário, para as startups, às vezes o cara fala, putz, velho, o cara não pensa em fazer um CRM novo. Por que o cara não pensa em fazer um CRM novo? Porque o ato de fazer o CRM em si é um trabalho gigantesco, só para fazer o CRM normal, entendeu? Só Trabalho e fazer o table dinheiro, né? stakes. Dinheiro, Trabalho e pra fazer. investimento tipo, era muito mais alto, então nesse momento, se for mais baixo, acho que vai abrir um momento que. E eu já tô vendo isso acontecendo. Muita gente tem mais os incumbentes que
voltando ao ponto do software, o software é tão complexo que ele não consegue se adaptar para essa nova era do AI, né? Então tem muita gente fazendo o processo a partir de first principles do zero. Se você pegar as empresas do IC, então os cohorts, você vai ver lá é CRM focado em Y, CRM focado em X, CRM AI focado nessa categoria, ou RP. Então, cara, tá tendo um movimento. Por exemplo, eu uso um software de contabilidade aqui no Brasil. E uma coisa que eu tenho buscado muito é falar com gente que está tentando reinventar a contabilidade a partir de AI, algum chat conversacional, porque eu não sou muito fã dos produtos que eu uso. E tem gente fazendo algo interessante com o usuário, tem tido um valor alto. E isso vai acontecer em todas as categorias, na minha visão. Eu acho que cara, vai ter uma mudança. E aí, voltando ao que a gente está falando de mercado, né? Tipo, no fim do dia, o mercado, o preço dele são os números de hoje multiplicado pela história do amanhã. Essas empresas de software não conseguiram explicar uma história do amanhã que o valor vai acruar para elas, na minha visão. Essas empresas de software, SaaS e tudo mais. Então, acho que esse é o desafio. Eu acho que ninguém ainda está fazendo direito, ainda eu acho, mas que tem um caminho talvez para essas empresas aí, eu diria, aí pensando um pouco mais do lado do incumbente, eu acho que abraçar a customização como defensibilidade pode ser um caminho que esses caras vão ir atrás. Então, eu já tenho minha base, eu tenho meu CRM, eu tenho minhas coisas aqui, eu tenho meu produto, e esse produto é a base. Agora que eu tenho essas capacidades de AI que permitem que seja muito fácil de gerar software, ainda é muito mais barato o cara customizar talvez o meu do que fazer um outro zero. E melhor, talvez. Eu conheço esse problema como ninguém, eu tenho dados desse problema como ninguém, e se for complexo, putz, é muito melhor eu prover para os meus usuários a capacidade de customizar o meu software do jeito que eles quiserem, do que o cara ter que fazer isso do zero. Então, essa é uma capacidade de defensibilidade, porque todo software complexo o suficiente, ele é uma DSL. O que é uma DSL? DSL é uma linguagem específica por um domínio. Então, se você já tem aquela code base, você tem melhor ainda, um entendimento de como aquele funciona, talvez você é o melhor posicionado para fornecer aquela base para que as outras pessoas construam em cima. Então, muita gente faz isso, por exemplo, com plugin, papapá, tem várias coisas do tipo. Mas a gente vai levar isso para um outro nível, permitir que qualquer um tenha esse tipo de arquitetura. É mais complexo do que plugin. Então, aí, você tem a chance de virar uma plataforma, com efeitos de rede, e uma série de outras vantagens que você poderia ter para se perpetuar no mercado, estar na posição mais poderosa. Então, eu acho que aí tem um espaço para os incumbentes fazerem esse movimento. Estou vendo alguém fazendo esse movimento com sucesso? Ainda não. Vamos conseguir se mover para tal? Não sabemos. Mas eu imagino que alguém vai ser bem sucedido fazendo esse playbook, provavelmente. Scott Belsky, né, que ele era o diretor de produto da Adobe, ele saiu agora, entrou no Estúdio Indie, não sei se você viu, entrou no A24. Ah, não tinha visto não, não tinha visto não. E ele saiu da Adobe, ele fala que uma das implicações e oportunidades é o personalization effect. E eu acho que isso entra em parte com o que você está falando do poder da customização, né? Então tem um poder de quanto mais personalizado, isso deve para qualquer área, o customizado, maior vai ser o valor e a AI ajuda com esse processo. Acho que o contraponto que eu trago é isso ajuda muito na defensibilidade, mas isso como forma de growth, por exemplo, para o mercado remunerar num múltiplo alto essas empresas públicas é difícil. Que acho que uma forma de você defender os clientes, mas como isso daí gera um crescimento no ritmo alto ao longo dos anos, é a dificuldade dessa história do amanhã. Tem possibilidade se isso acabar virando uma, um efeito de rede maior, que a gente não tem no, no B2B, né? Por N motivos, né? Pode ter questões estruturais, mas veja bem, no B2C, o B2C tem uma natureza monopolista bastante diferente do B2B, se você parar para pensar. No B2B, você vai ter muito mais oligopólios e um grande long tail na mesma categoria, e no B2C você não vai ver isso. Perceba que no B2C, quando tem competidores, a gente está falando de 1, 2, 3, sabe, 4, quando muito, uma categoria de verdade. Uma categoria muito competitiva de B2C tem 4 players, 5 players. Em B2B, cara, você pega uma categoria, pega CRM.
quantas empresas de CRM existem e que são viáveis, no sentido de que são empresas que faturam dinheiro e têm funcionários e que lucram e que existem. Então vamos ter gigante. Quantas empresas de social media existem de verdade? Poucas. São capazes de sustentar e de existir? Poucas. Você pensa ride sharing, sei lá, quantas empresas de ride sharing existem e que conseguem se perpetuar e pouco? Por causa do efeito de rede inerente. Então, meu ponto é, se alguns players de B2B conseguirem tornar seus negócios com alto efeito de rede por causa de AI, eles vão ter uma tendência monopolística maior a comer um share gigante daquele mercado e, portanto, vão ser mais valorizados do que é a indústria de software hoje. Porque a indústria de software hoje leva isso em conta. Você está levando em conta que você não tem diferenciação suficiente para ser um grande concentrador de mercado, muitas vezes. A natureza do mercado impede isso. Claro que tem essa questão da customização e do efeito de rede, porém tem também o segundo efeito, que é contrário a esse, que, assim, por natureza, empresas não gostam de depender de um só supplier. Então, por natureza, o B2B ele tende a pedir diversificação, porque as empresas não gostam de ficar dependentes de um supplier. Isso faz com que há uma demanda natural das empresas por diversificação de supplier. E talvez por essa demanda natural não seja possível ninguém assumir essa posição de concentrador do mercado como um marketplace. Pode ser também que tenha esse fator, né? Mas eu acho que uma das saídas, eu diria, para o mercado de software seria esse, talvez. Cara, se você consegue, muita gente tentou e nunca funcionou e nunca existiu, fazer app stores e plataformas do B2B, por exemplo. Isso nunca foi um negócio que deu tão certo no B2B, quando você para para pensar. Dá certo em um sentido limitado, dentro daquele próprio produto, às vezes, né? A própria Salesforce tem, mas não é o que é a Apple, por exemplo, e o Google com seus respectivos Apple Store. Não tem nada parecido no B2B. Talvez agora haja um espaço diferente para esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que escapar do software como software e para efeitos de rede seja o caminho para esses caras, talvez. Acho que o segundo caminho, talvez, aí, é feito de rede por dados, entendeu? Sim. Tem algumas coisas ali que transcende barreiras, igual você estava mostrando ali de indústria, por exemplo. Se você tem algum tipo de player que agrega dados de todo mundo de uma determinada indústria, mesmo que eu tenha programadores dentro da minha empresa, eu não consigo. Esse é um caminho de crescimento desses caras. Mas ainda assim, vamos dizer assim, mesmo com os caminhos, eu concordo com você que o futuro não parece promissor para todo mundo. Não, mas eu acho que é um momento de desmobilização e de mudança, o que é normal, né? De certa forma, a defensibilidade da indústria de software, ela sempre esteve vinculada à complexidade de se construir software e ao efeito de lockup, que é derivado da complexidade. Você não sai de um CRM porque, pô, vai ser uma dificuldade, vai ser um trabalho gigantesco, vai ter um problema todo para sua organização, ou de um RP. Se isso daí abaixar, como a gente está prevendo que possivelmente vai abaixar, a indústria vai ter que botar os olhos para outras defensibilidades. Eu acho que tudo isso também leva um tempo, né? E vai ter alguns que vão conseguir fazer isso, outros não. Eu acho que é muito mais um espectro do que algo binário a resposta. Mas eu gosto dessa tese do efeito de rede e de como isso, porque tem um caso da Salesforce, um caso da Intuit lá de fora também que conseguiu aplicar isso bem. Eu fiz um curso com dois professores muito relevantes do assunto, André Ragil, e isso falava um pouco de efeito de rede no B2B, né? E de Data Network Effect. Obviamente é mais difícil, o caminho é mais longo. Talvez tenha algo aí, eu gostei do que você falou. Já pensou em escrever sobre, Ed? Cara, eu escrevi um pouco sobre isso um tempo atrás, mas eu estou preparando um novo que eu estou discutindo com o pessoal ainda. Eu ainda estou coletando meus pensamentos sobre, eh, sobre esse custo do software e, e a zero, vamos dizer assim. Assim, voltando ao vibe coding, aí tá, a gente está falando do custo do software e a zero e essa dinâmica do mercado B2B e aquilo que a galera tá falando aí daquela edição. Tem uma segunda coisa que a galera não tá discutindo o suficiente, isso é uma coisa que eu gostaria de escrever um dia também, é que é o seguinte, é que tem chance de não ter software, né? E aí o negócio fica mais complicado. Talvez não exista software no futuro, como a gente conhece. No futuro relativamente próximo.
E aí o jogo, o impacto para esse mercado começa a ser bastante mais intenso em várias situações. Então, pense o seguinte, eu acho que o primeiro cara que falou isso mais abertamente em público, assim, foi o Satya Nadella, num dos toques dele recente, falou assim: "No futuro não vai ter software, cara". E isso é uma coisa que eu já tô pensando já tem algum tempo já. É uma possibilidade relativamente grande de acontecer, talvez demore um pouco mais, mas assim, eu vejo o futuro da indústria de software como futuro zero. Eu não acho que a indústria de software estruturada como está hoje, produzir software como business, que isso vai durar, sei lá, 20 anos. Eu ficaria muito surpreso se daqui a 20 anos existisse uma indústria de software. Eu acho que não. Talvez até antes, não tem, pelo menos não do jeito que a gente conhece. Mesmo com essa questão da produção, é porque tem dois fatores, né? Uma coisa a gente está discutindo assim, né? Existe a indústria de software, e o que acontece? Fica mais fácil produzir software e barato produzir software e criar o software. Isso é uma coisa. Isso é o que todo mundo está falando. Mas tem outra coisa que é o seguinte: e se não precisar de fazer o software? E se não precisar de escrever aquelas linhas? Aí o cenário é muito diferente, né? Aí é um outro cenário que também afeta os valuations das empresas de software e também afeta a indústria de software. Os investidores mais sofisticados já precificaram isso. Eu já precifiquei isso nos meus investimentos. Não é só, tipo assim, talvez no futuro o software vai ser muito barato e vai cair o preço. Talvez no futuro não vai precisar de preço. Não do jeito que a gente está precisando. At all. E aí? Como que fica a situação? Mas o que é esse cenário, né? Lembra que a gente estava falando mais cedo de end user program? Os usuários Uhum. finais fazerem tudo, customizarem tudo? No limite, se você tem AIs inteligentes o suficiente, você não precisa escrever software. Agora eu vou pensar para você ver. Sim. Se a AI for boa o suficiente, não precisa de fazer software. Porque, em teoria, para que você tem o software ali? Você vai precisar de um sistema operacional. Estou falando da indústria de software quando a gente conhece, não estou falando de todo o código deixar de existir. Eu estou falando, assim, da indústria de software como a gente conhece. Se você tem um lugar para guardar informação e você tem uma inteligência artificial capaz de acessar estruturadamente aquela informação e interagir com o usuário, você não precisa de software. É o limite dessa inteligência que define se você vai precisar de software ou não. Ed, mas eu vou só conversar com o computador, tem coisa que eu preciso. Se a IA é boa o suficiente, ela pode criar uma interface on the fly para você. Ela pode criar um UX no momento que eu precisar para fazer e totalmente adaptado à necessidade daquele momento. Ah, que nem eu fiz a landing page da Bolt em minutos. Aí pensa algo mais rebuscado, isso pode surgir a cada 1 minuto e cada funcionário talvez vai ter um cliente de fazer isso, né? E ela cria e gera, você salva aquela interface para depois. Mas se ela é inteligente o suficiente, ela consegue gerar código on the fly, é até mais fácil de fazer isso. Porque a parte toda de processamento e inteligência está na própria AI, entendeu? Aí entra um monte de coisa, entra custo, entra um monte de coisa. Beleza? Mas a priori, se a AI é inteligente o suficiente, você não precisa de escrever código mais específico. Para nada. Mas, para a maioria das aplicações específicas que a gente tem, bastaria você ter uma IA e um lugar para guardar informação. Era mais ou menos isso que o Satya estava falando com os agentes. Você precisa de um banco de dados e uma quantidade de agentes. Se você parar para pensar, realmente é isso que você precisa. On the fly, qualquer interface que você precise poderia ser gerada, você poderia adaptar essa interface, salvar ela e compartilhar ela entre pessoas, por exemplo. A menos que você tenha fluxos de informação, coisas muito complexas, e aí talvez ainda caberia um tipo de estrutura de software, e ainda assim, para esses fluxos muito complexos, você poderia colocar AI para fazer esses workflows. Então, assim, muito do que a gente tem de, de software morreria nesses casos, e morreria no sentido seguinte: como que eu explico isso? Você poderia ter quem ganha valor, para onde que o valor iria? Quem ganha acima de tudo o usuário e quem ganha são as plataformas inteligentes que são a base. Então, vejo que a Close, o OpenAI e quem fosse as empresas que fossem criar essa infra, essa base, ela seria ganhadora. Uma indústria, quem ganha mais são quem faz os computadores e quem faz os sistemas operacionais. Porque você tem que pensar o seguinte: numa lógica de mercado, a gente não pensa isso porque a maneira como o mercado hoje é estruturado. Numa lógica de mercado, software e o sistema operacional, a plataforma, né, que aí entra o sistema operacional errado, às vezes, como o caso da Apple, por exemplo, né, ou o Google, ou a própria Microsoft.
há uma dinâmica mercadológica entre o software e a plataforma. Eles não são iguais. Não é o mesmo jogo que os dois estão jogando. Parece ser tudo coisa só, mas eles são duas coisas diferentes. E os interesses dos dois não são iguais. Toda vez que você comoditiza o seu complemento, você sobe de valor. Google dá o Google Analytics de graça, porque Analytics é um complemento de vender ads. Se o Analytics é de graça, fica mais barato vender ads. Se software fica cada vez mais de graça, fica mais barato vender computador e vender sistema operacional. Porque o valor do sistema operacional e do próprio hardware sobe muito. Porque o que o hardware. Tipo assim, pensa o seguinte: se o software vai para esse caminho, que você tem um AI, a AI é capaz de fazer tudo. O valor do seu laptop instantaneamente sobe 10, 20 vezes mais. Não precisa preço, mas o valor que o seu MacBook gera, ele sobe 10, 20, 30, 50 vezes, instantaneamente. E de onde que esse valor vai estar sendo tirado? Esse valor vai estar sendo tirado da indústria de software e sendo redistribuído para o usuário e para os donos das plataformas. Pode ser que pode ser que o que acabe acontecendo é o quê? É uma deflação desse dinheiro todo. Não significa que a Apple ou o Google, ou seja lá quem for, que se torne a plataforma dominante, vai pegar todo aquele valor de mercado ali de software e mandar ele para dentro. Não é isso. Talvez o valor total desse mercado encolha, de alguma maneira. Mas mesmo que esse valor do mercado encolha totalmente, é melhor ter um pedaço desse mercado no meu bolso. É melhor, tipo assim, o que é melhor? Existir um mercado de US$ 1 trilhão que você fica com 1% dele, ou existir um mercado de US$ 100 bilhões que você fica com 60% dele? Melhor ter um mercado de US$ 100 bilhões. Melhor você tocar fogo no parquinho e reduzir o tamanho do mercado, desde que você pegue esse mercado, do que manter a situação atual. Então, eu acho que esse segundo cenário, que era o que o Satya estava falando, e para a Microsoft é muito bom, que ela controla o Windows, né? Não só ela controla o Windows, como ela tem a Azure, que é um cloud. Então, para eles estão super bem posicionados. Se de fato a indústria de software for pro saco, para a Microsoft não é ruim necessariamente. Para o Google não é ruim necessariamente, uma vez que eles têm tanto cloud desse contra o Android, por exemplo. Para a Apple não é tão ruim assim, considerando o posicionamento que eles têm e considerando que eles têm sistema operacional e hardware. Então, os incentivos da indústria de tecnologia não são necessariamente alinhados nesse aspecto, eu acho. Então, o incentivo do Benioff e de Satya não são mesmo. Eles não estão jogando o mesmo jogo e não jogam na mesma categoria nesse caso. Então, eu acho que nesse cenário aí de não existir software, entre aspas, não existir software num cenário muito diferente, quem está beneficiando é porque, assim, não tem nenhuma lei do universo que obrigue a existir uma indústria de software, entendeu? Isso é meio que um artefato da maneira como o nosso mercado evoluiu e pode ser que não exista no futuro da maneira como a gente conhece, também que a gente conhece. Você tem ideia? Vamos pensar em mercados parecidos? Pensa no mercado de videogame, por exemplo. Quando surgiu o mercado de computação funcionava muito mais parecido com o mercado de videogame do que hoje a gente pensa. Na cabeça do Steve Jobs, o computador tinha que ser tipo um videogame. Como assim tinha que ser tipo um videogame? Que sentido? Você não pode acordar num dia qualquer, em 98, e falar assim, quero fazer um jogo para o Super Nintendo. E você faz o jogo para o Super Nintendo e vende. Você joga para o Super Nintendo. Não existe. Vai ter que pegar o telefone, ligar para a Nintendo e falar, senhora Nintendo, senhora, por favor, deixaria eu fazer um jogo para o seu Super Nintendo? E vou te pagar tantos dinheiros para você me dar a honra de produzir um jogo para o Super Nintendo. Você me dar essa honra, senhora Nintendo? Aí, coisa funcionava. O Steve Jobs pensava tipo isso no computador. Ele queria que a galera pedisse experiência para ele para fazer software para os computadores da Apple. E licença e coisas do tipo. Ele nunca gostou da indústria de software. Nunca respeitou a indústria de software. Nunca teve nenhum. O valor era o computador e esses caras são subalternos, no sentido, entendeu? Há uma relação hierárquica, vamos dizer assim, entre a Apple que fazia os computadores Total. e a galera que fazia os softwares para o computador da Apple. Não com players independentes que existem no ecossistema. Isso veio com Windows, com outras coisas do tipo. É impossível se imaginar um cenário que a gente volta a uma coisa parecida com isso em algum momento, porque os players têm tipo assim, a indústria de software existe como ela existe, porque é bom para a Microsoft, para o Google, para a Apple e similares.
É bom para eles existir. Se não for bom para eles, talvez não exista do jeito que é hoje. Assim, tá sem áudio, velho. Ela existe porque essas empresas não tinham capacidade de entregar a solução completa para o cliente de todas as dores, por isso que ela tinha que integrar esses third parties dentro da plataforma. Tipo, dando um exemplo aqui totalmente aleatório, mas se você pensar em redes sociais, rede social, ela no fim do dia é uma plataforma que ela conecta o criador com o usuário. E cada vez mais, tem acontecido um fenômeno, assim, o conteúdo do criador muitas vezes não é entregue ao usuário que segue ele. E aí, no fim do dia, o que está acontecendo é que o criador está se tornando a commodity da relação. O foco todo é entregar um sistema que engaje o usuário a passar mais tempo na plataforma. E, na indústria de software, de certa forma, tá algo parecido, né? Tipo, uma tendência que demora muito tempo para, de fato, chegar Sim, no pico, mas a mesma coisa, a unidade, o que a comoditizava dessa relação não é o usuário isso, final e não é a plataforma, é o produtor. É tipo a isso, teoria da agregação chegando em outro patamar. isso. E aí, o que que tem a coisa mais curiosa ainda disso tudo? É que aí, mesmo para esses caras, a defensibilidade desses caras também vai reduzir bastante, vai precisar em alguns aspectos. Porque o mais irônico de tudo é que simultaneamente isso também vai acontecer. Você também tem que colocar isso na sua conta. Gente, por que que a Microsoft ganhou a guerra dos sistemas operacionais PC? Quem ganha em grande aspecto o guerras de plataforma é quem tem a maior quantidade de desenvolvedores dentro da sua plataforma, a maior quantidade de software sendo produzido na sua plataforma, né? O famoso meme do Balmer, não sei se você já viu ele no palco, developers, aquele. Então, se você. Porque o que acontece? É alguém que é feito de rede, né? Se não Sim. tem o software que eu quero usar no seu sistema operacional, eu não vou usar o seu sistema operacional. E o sistema operacional que tem as ferramentas que eu quero, que o valor está nas ferramentas que eu vou usar. O sistema operacional sozinho não faz nada. O computador precisa de apps, né? Então, aí é uma feita de rede. Quanto mais gente usando meu sistema, mais gente vai querer. Por exemplo, se eu tenho um videogame, por exemplo, quanto mais consoles eu tenho, mais gente vai jogar aquele jogo, mais vale a pena eu fazer um jogo para aquele videogame, né? E essa é a defensibilidade de uma plataforma. Por isso que essas plataformas de rede têm essa tendência monopolística, porque é um efeito de rede. Então, se todos os apps são no Android ou no iPhone, como que eu vou usar um outro sistema operacional que não é Android ou iPhone? Porque o custo de fazer apps para todas essas plataformas é caro e ninguém faz. Então, o Google ganhou, a Apple ganhou. Só que, se simultaneamente, nos dois cenários, em cenário um, que é o software ficando muito barato de fazer, começa a ficar muito barato também eu produzir versões para todas as potenciais plataformas. E do outro lado, se o software começa a não ser necessário, a plataforma em si entrega o valor, bem o efeito de rede deixa de fazer tanto sentido. O que isso implica? Se a Amazon quiser entrar no jogo e competir, ela tem muito mais chance agora de competir nesse cenário. E qualquer player de teste quiser fazer seu próprio sistema operacional e entrar de peito e disputar, porque o software vai ser gerado pela própria AI daquele sistema, ou uma OpenAI, ou seja lá quem for da vida, também. Ou seja, a defensibilidade desses caras também pode ser erodida no tempo, justamente por causa dessa distinção do software. Então, em um primeiro momento, você poderia pensar que eles vão sair super beneficiados, mas no segundo momento não é tão claro assim. É, porque cara, o dilema da inovação na feia, né? Ele tá matando parte do que faz a empresa ter essa defensibilidade. É uma coisa de, tipo, tem o Sam Lessing, que é o de pilar da Slow Ventures, cara, eu gosto muito, ele fala que, e aqui trazendo mais uma vez o paralelo das redes sociais, porque eu acho que é o mesmo efeito de plataforma, ele fala que rede social começou matando a People Magazine, que é muito mais legal você estar na fila do banco do que lendo a People Magazine, e aí depois Eu nunca a tinha rede visto social essa analogia, não muito bom. o algoritmo ele mata a rede de amigos, porque ele começa a priorizar os grandes influenciadores, estão fazendo conteúdo profissional. E aí, ao longo do tempo, os influenciadores que você não segue, que estão fazendo um conteúdo muito pro algoritmo, ele está matando os influenciadores que você segue. E ele fala assim: o próximo passo, o último passo pode ser matar todos os influenciadores em si e ser AI influencers que vão entregar o maior engajamento para o usuário final. Aí acho que a grande pergunta que a gente não sabe é essa última parte, né? O que vai acontecer? Porque nesse caso aqui eu acho que talvez tenha mais carisma, tenha mais sentimento envolvido, não sei. Se eu acho que aconteceria antes em software, com a relação mais fria do que aqui. Mas eu acho que é o mesmo debate, só que isso daí também mata o diferencial competitivo. Aí vira o diferencial da inteligência, e a pergunta vai ser: a inteligência vai ser acessível a todos ou não? É, quem vai estar controlando, e o hardware também, né?
Eu acho que é possível que a gente veja um reversal na tendência do software e do hardware por um período nos próximos anos. É possível que a gente viva num mundo em que hardware faça diferença de novo. A gente viveu um mundo aí dos últimos 20 anos em que o hardware não fazia diferença mais. Mas talvez a gente está começando a entrar numa nova era em que o hardware vai voltar a fazer diferença. Então talvez você vai ter eh, uma AI melhor com hardware melhor, por exemplo. E aí, como que fica? É. É, e é tipo assim, o meu computador é mais inteligente que o seu, entende? É aquela coisa, não vai substituir o relacionamento humano, etc. Eu vi pouca gente pensando isso sobre First Principles, que é o seguinte: qual que é o papel do influenciador nessas redes sociais, os perfis que a galera segue e esse pessoal todo? Qual que é o papel? O que está vendendo, de fato? E qual que são as análises comparativas que não são competidores diretos? Né? A nossa tendência é sempre no competidor direto. A análise mais ampla, ou às vezes que alguma coisa é disputada, ela não é disputada pelo competidor direto. Ela é disputada por uma outra alternativa que não é a alternativa direta. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. O cara vê o influenciador dele no Instagram fazendo um story, compete diretamente com o filme da Netflix. Compete diretamente, não, indiretamente com o filme da Netflix, com uma série, com um vídeo do YouTube, com uma série de outras coisas que está atendendo aquela necessidade subjacente do cara se distrair. Então, os algoritmos ficam mais eficientes e a produção do conteúdo via AI, ou seja lá o que for, de um TikTok da vida desses caras ficar mais eficiente, vai diminuir o tempo que as pessoas têm para ficar acompanhando a influência. E aí a disputa não direta vai ser tipo assim, cara, entre ver o stories ou sei lá o que dessa pessoa aqui e ver esse conteúdo gerado dessa rede aqui, esse conteúdo aqui me pega mais. Então você vai diminuir o mercado adressável do influencer pela quantidade maior de conteúdo, um engajamento maior desse conteúdo gerado por um AI mais eficiente, capaz de engajar mais. Então tem uma substituição nesse caso que não é necessariamente porque, tipo assim, o que a galera pensa, não acha, ele vai criar uma influência digital, e esse influência digital vai competir com o cara. Não necessariamente. Talvez vai ser piadas, talvez vai ser filmes curtos, jogos, sei lá o que eles vão gerar. Que a pessoa vai ficar muito mais naquilo ali do que vivendo a vida da fulana que tá viajando pra Tailândia. Esse é o ponto. E aí, se você for ver hoje no New York Times, o pessoal passa mais tempo jogando lá os Wordles, né, que são joguinhos, do que lendo os artigos. Então, basicamente, em escrita, a gente já deve ler, tipo, sei lá, 30% das coisas já devem ser AI generated, talvez. E aí, no fim do dia, tudo volta para oferta e demanda, né? Você tem menos atenção para. O outro lado da história é, se AI começar a tomar parte do trabalho, o pessoal vai gastar mais tempo nas redes sociais e aí vai aumentar a demanda. Mas, cara, Aumento também. eita. Então, tipo, no final, o pessoal vai gastar mais tempo, então vai ficar mais na mesma. Mas eu acho que a gente cobriu muita coisa hoje, e eu gostei que no final a gente fez sem, sem, indiretamente a gente chegou, acidentalmente a gente fez um arco sobre vibe coding, sobre como a evolução de AI na produção de software, no fim do dia, como ela afeta o landscape competitivo da indústria de software, e por fim falando um pouco de futuro de software. Tipo, acidentalmente total, a gente fez uma linha que eu acho que se conversa do começo ao final. Vários assuntos impactando uns aos outros, né? Por isso que esse momento é um momento complexo e interessante, eu acho. Ele é um momento mais complexo do que, do que as pessoas estão precificando, eu acho. Acho que a galera ainda está precificando muito num nível de quem vai usar as AIs, como que vai ser, mas é uma mudança estrutural do mercado em si, eu acho. Acho que a galera está começando a precificar agora, que é uma mudança muito mais estrutural do mercado. É uma coisa muito mais parecida com a mudança estrutural que a gente teve de mercado devido à internet do que qualquer outra coisa, eu diria. Porque não é que a internet permitiu que surgissem novas empresas só ou adicionou novos capabilities para empresas existentes. Mudou a regra de jogo, mudou a dinâmica do jogo. Eu acho que essa evolução de AI tem essa propriedade também. Não é só se você está adicionando novos players no jogo. É como se você estivesse jogando um xadrez
porque você está adicionando tipos diferentes de peça. Ah, você tem o cavalo, você tem o rei, agora você tem um tanque. Mas não só você está adicionando o tanque, mas você está mudando a regra também. Agora você pode mover em qualquer direção. Tem inovações que elas adicionam novas peças em um tabuleiro existente, regras existentes, e tem inovações que elas mudam o tabuleiro, mudam a regra do jogo. Eu acho que AI tem esse potencial, assim como a internet teve, está tendo, de mudar a regra, a dinâmica como um todo do mercado. E toda vez que você tem uma mudança da dinâmica do mercado, aí você tem um grau de incerteza eh, gigantesco, né? É quando os gigantes caem, é quando novos gigantes aparecem, é quando você tem esse, esse, esse rebuliço todo no mercado, né? Essa alteração toda de um determinado mercado. Eu acho que é para aí que a gente está caminhando. Pessoal, quem estiver ouvindo, manda mensagem, se inscreve, deixa um recado aí do que achou, deixa os feedbacks. Isso aqui é um experimento, tá? Então a gente precisa também ouvir esse outro lado. Os feedbacks também ajuda com divulgação. E Ed, pô, legal demais, adorei, hein? Foi bom demais, super divertido, como sempre. Show. Tem que